Então, a gente como cristão, como é que a gente consegue conciliar essas duas coisas? Dá pra ser cristão e ser gamer, cristão gamer, e jogar? Como é que fica esse relacionamento entre o que a gente precisa viver como cristão e esse momento de lazer que a gente tem como jogar videogame? Como é que rola nesse atrito? Então, principalmente, né, a gente tem observado, né, todo esse investimento para isso, né, para tomar nossa atenção, mas aí a gente tem que sempre, né, instruir, né, a criança no caminho que deve andar, né, aquele versículo bem conhecido. Ou adulto, né? Porque de acordo com a pesquisa, né, de 24... Isso, ou adulto, né, 24 também, mas é importante, né, que isso seja falado. Eu digo criança justamente pelo fato de que a criança ela vai estar recebendo aquele ensinamento dentro de casa e ela vai estar sabendo, né, como filtrar, né, Quanto mais essas cedo... coisas. Aprender a palavra, porque sempre a busca dela, ela vai ter dúvidas sobre isso e ela vai buscar na palavra. E uma dessas referências que a gente pode buscar é em Gálatas 5,13, que fala o seguinte, né? Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. O que isso quer dizer? Que a gente tem a liberdade de ter acesso a praticar, várias coisas, inclusive o ato de jogar, né? A gente pode incluir o ato de jogar nesse grande universo da nossa liberdade de escolha, de fazer o que a gente quer, né? Jogar bola, jogar videogame, fazer qualquer outro tipo de atividade, mas essa liberdade, ela não pode dar lugar à nossa carne. O que é que acontece? Quando a gente aproveita essa liberdade para atrapalhar nossa comunhão com Deus, é já algo problemático. Ou com o próximo, né? Também, Isso, porque o que acontece? Muita gente se questiona se é pecado ou não jogar jogo de tiro, jogar GTA, jogar Free Fire e tudo mais, e a gente sabe que a gente não pode dar campo à hipocrisia também, né? Porque muita gente joga. Mas o que acontece? Quando se fala que a gente tem a liberdade de estar naquele ambiente controlado ali, que ali é um ambiente controlado, né? O jogo em si, a gente tem que estar observando se a gente conhecer basicamente o nosso coração. Se a gente está entrando naquele jogo com o coração para quê? Para matar o outro? Assim, porque eu queria matar mesmo, tá entendendo? Tipo, se eu tô entrando ali realmente pra cometer aquelas atrocidades, né, em GTA, porque cara, é uma coisa que eu não cometeria, porque o pecado, ele nasce no nosso coração, sabe? E é essa questão de dar lugar à carne aí. Isso é uma questão bem comum até, né? A preocupação dos pais, pelo menos da minha mãe, tinha essa preocupação, né? Não jogo jogo de tiro, né? Sim. Violência, todo mundo já ouviu isso, todo mundo que é gamer já deve ter ouvido algo assim. Jogo de tiro, não, mas se tiver violência, isso é perigoso, é pecado, não sei o que e tudo mais. E eu acho que realmente é um perigo, Sim. Dependendo da pessoa, tá? A gente tem que conhecer nossos limites, a gente também não é perfeito, nem todo mundo é super-humano, né? Então, a gente conhecer nossos limites, se eu não tenho sou um cara muito raivoso, por assim dizer, eu me estresso facilmente, entendeu? Eu pego raiva facilmente. Eu não vou jogar determinados tipos de jogos, sacou? Mas tá aí, né? Porque o fato isso, da sua aproximação com Deus, né? Isso é aquela questão do dar lugar à carne. É exatamente isso. No momento que tu tá jogando, jogando pra se divertir, tranquilo, velho. Aí é questão de liberdade. No momento que você dá espaço pra ficar com esse ódio de mim, por exemplo, a raiva de um adversário, ou a raiva de um colega da equipe que joga mal, é o que acontece muito. Então, isso é a questão de dar lugar à carne, sacou? Você deixar a sua natureza ruim externar por conta daquilo. E aí, a partir disso que o jogo começa a virar algo maléfico, por assim dizer, algo ruim pra você, como cristão. E é muito comum, né, a gente cobrar isso dos jovens, né? Para de jogar isso, menino, mas a gente nunca dá os fundamentos pra ele. Isso. A gente nunca chega pra dar orientação na palavra. Porque é muito comum haver essa cobrança, ou a censura, não pode, né? Por quê? Por que não? Tá entendendo a censura, mas tipo assim, a gente nunca deu a Bíblia como base para que aquela pessoa, na atitude dela de jogar, ela pareça refletir. Ou seja, ela tem que estar preenchida de Deus. E ela preenchida de Deus, ela vai começar a ser mais seletiva. Então isso começa a ser trabalhado na infância. Talvez a gente não encontre esse ideal, mas a gente vai estar lá trabalhando o caráter de um adulto já a partir desse momento. Então ele vai começar a ser mais seletivo. Então a gente pode observar também, fazer essa pergunta, né? Isso pode ser tratado como um vício. A gente trouxe até naquele outro vídeo da gente, né? Que a gente fala, né, sobre a questão dos games em si, né? O que é bom, o que é negativo, o que não é. A gente não quer ser redundante aqui com mais um vídeo. Justamente a gente perceber se aquilo realmente está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, né? Se aquilo realmente está
sendo um consumo danoso, né? A gente tem um artigo aí bem interessante, né, que é feito pela Associação Brasileira, né, de Pediatria. Depois vocês podem também jogar lá no Google e buscar. Tem uma série de dados, uma série de informações falando sobre os impactos, né, os impactos sociais, né, e os impactos também patológicos na vida dos adolescentes, principalmente acerca do consumo excessivo de jogos eletrônicos. Então a gente não vai fazer nenhuma análise aprofundada disso, mas fica aí para vocês buscarem e ver quantos efeitos tem na vida do garoto isso, e saber, né, apresentar esses dados e mostrar o quanto isso é um indicativo de que há um vício naquela prática. Então isso é um dos primeiros pontos para a gente observar se aquilo está afastando a gente de Deus. E a gente vê o que é negativo. Aí o jogo está se tornando negativo. Tá entendendo? O jogo ou jogar por si só, não. Mas o que ele ocasiona, ou melhor, como a gente responde a isso, aí eu acho que é algo para se tomar cuidado, sacou? Não dar lugar à carne, não tomar isso como um vício, endeusar os jogos ou o jogo, tipo... de acordo com aquela pesquisa que a gente falou no início, cerca não, né? As pessoas responderam que jogam em média, em horas isso, tá, gente? De 7 a 20 horas por semana jogando. Se a gente for dividir isso por dias, dá umas 2 horas e alguma coisa por dia. E 2 horas e... Tem gente que joga 20 horas num dia, né? Uma live de 20 horas. Mas vamos botar assim, de 2 horas e meia todos os dias. 2 horas e meia, gente, é tempo suficiente para você fazer bastante coisa. Não subestime 2 horas e meia. Então, a partir do momento que a gente passa 2 horas e meia jogando, quer dizer que a gente tem 2 horas e meia que a gente poderia estar fazendo alguma outra coisa. Lembrando que isso concorre justamente com acesso ao aplicativo e também com acesso à rede social, que são consumos distintos, né? Não vou dizer que essas horas jogadas são horas em vão, sabe? Mas é necessário realmente 2 horas e meia diariamente dedicadas ao jogo. Tá ligado? Em contrapartida a isso, quantas horas você dedica ao estudo da palavra, à oração? Ou instruir seu filho, né? Quanto a buscar as orientações da Bíblia. Porque se a gente for botar isso em questão de prioridade, sacou? Eu dedico 1 hora do meu dia de devocional e tal. E você dedica 2h30 jogando, sacou? Aí você já vê que o devocional, o buscar a Deus não tá como prioridade, velho. Mano, jogar tá mais importante porque tá dedicando mais tempo a isso. A gente pode usar isso como algo pra medir, como uma balança pra gente medir, sacou? Proporcionalmente assim, não, quanto tempo eu gasto na rede social, quanto tempo eu gasto no meu devocional, por exemplo. Não tô dizendo que você tem que passar o dia todo no seu devocional e tudo mais. Até porque a gente... Ou melhor, deixa eu reformular isso. A gente tem que viver. A gente vive o cristianismo. Então a gente passa o certo. Deveria a gente passar 24 horas nisso, velho. Porque é a vida devocional, né? É o viver, entendeu? A gente passa 24 horas. E aquele devocional que a gente tem é o tempo que a gente tem de estudo, de intimidade, de conversar, de orar com Deus e tudo mais. E a gente tem que medir muito bem o nosso tempo. O jogo ele pode ser inofensivo ou ofensivo, dependendo de cada pessoa. Então é importante a gente saber se aquilo realmente está atrapalhando a gente a orar, e a igreja, entrar em comunhão com a família e tudo isso, né? Volta no que a gente já falou nesse vídeo. Então vou deixar só um versículo final aqui para todo mundo esteja refletindo, que se encontra em Romanos capítulo 14, versículo 22, que diz o seguinte: a fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Lembrando que é bom observar o texto dentro do contexto, beleza? Para que a gente não pense, né, que tudo... Que a gente, né, porque a gente é pecador, a gente acaba que... Isso não é reprovável para mim, mas a gente tem que observar se a gente está realmente seguindo as escrituras. Mas o que é que o versículo está dizendo? Que a gente... embasado, se a gente realmente sente do Espírito Santo de que aquilo não está fazendo mal a gente pode continuar tranquilamente, mas de forma prudente. Nunca que aquilo tome o lugar de Deus. É isso, beleza, pessoal? Então, assim, é uma discussão muito grande esse campo de games, assim, reforça que não é a nossa experiência, né, nosso principal objeto de estudo. Então, pessoal, quem quiser
aprofundar mais nesse assunto, a gente está convidando algumas pessoas que têm um ministério nessa área de games aí para estar falando um pouco mais aprofundado, né? Trazendo bastante conhecimento, pessoal que sabe muito. Então vocês podem estar indo lá na nossa página, pegando mais informações acerca da live que a gente vai estar fazendo sobre o tema e ficar cada vez mais por dentro desse universo de games, né? O impacto dele na nossa vida como cristãos. E aí tá tirando dúvidas também, tá interagindo e participando, que é muito importante aí, contar com as pessoas ideais lá para estar tirando dúvida. Beleza? Então, segue a gente lá no Instagram, curta esse vídeo, compartilha e não deixe de se inscrever no canal. Cultura Bíblica aqui, forte abraço. Game over. Game over. 40 minutos de Falando vídeo. nisso, eu assisti Mortal Kombat.